depois de arrepiar os cabelos. Os que eu tinha, né? Para arrebatar. Amém, Jesus. Tudo bem, não vou pular essa parte. Falando sobre oração, gente, hoje a palavra de hoje é sempre oração. Vocês estão aqui por orar, nós estamos aqui por orar, nós precisamos de orar. Amém. O que nos mantém conectado com o Senhor é o quê? Oração. É verdade. Agora é o seguinte, irmãos, oração tem que ser respondida, amém? Porque quando a gente ora e a resposta não vem, a gente fica com uma sensação de frustração muito grande. Quero trazer para vocês uma palavra de incentivo, para vocês entenderem. Amém, que o Espírito Santo de Deus, Glória a Deus. vai trazer a revelação para vocês o seguinte: o que vocês têm que fazer para que vocês tenham a oração de vocês respondida. Aleluia. Porque eu fiz esse questionamento, assim como cada um de vocês, eu tenho também os meus pedidos, os meus anseios. E um dia eu questionei com o Senhor: Senhor, por que parece que é tão difícil para eu ter as orações que eu faço, dentro do meu contexto de vida, ser respondido? O Senhor me levou num versículo da palavra, que eu quero compartilhar com vocês, que está lá na epístola do apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, no versículo 6. Amém, Jesus. Oh, glória. Filipenses 4, 6. Vou pedir aí os irmãos a liberdade, tá? Eu achando primeiro aqui, eu já vou ler, porque o tempo é curto e o desafio é grande. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Amém, Jesus. Tá? Aqui, irmãos, o Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo o que nós temos que fazer e o que nós temos que deixar de fazer, o motivo por que as nossas orações não são atendidas. Então eu vou começar a ler aqui, presta atenção nisso, irmãos, isso é didático, tá? Olha aqui que o Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo: não andeis ansiosos de coisa alguma, que já é uma coisa difícil, que a gente já chega diante de Deus muitas vezes com o coração carregado de ansiedade. Verdade. É uma realidade. Quem está no olho do furacão sofrendo a luta, que sabe quando tem vezes que a gente se agarra nas pernas de Jesus. Jesus, eu não estou aguentando nem orar de tão ansioso que eu estou. Quem já passou por isso? Amém. Eu já. Verdade. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que é petição? É algo de oração. Petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. E é aqui que a ficha começou a cair. Porque eu tenho certeza que todos nós oramos. Você está na rua, você está dentro do ônibus, você está em casa, você está sussurrando, você ora em espírito, você ora. Tem que orar? Tem, está certo? Tá. Só que está faltando. Está faltando súplica. O que é a súplica? A súplica, sabe o que é? Aquela demonstração realmente de que você está de fato, de verdade, você está mostrando para Deus que aquilo, o anseio do seu coração, aquilo que você deseja, você realmente quer. Aí sabe onde que entra a súplica? É onde está lá, é onde tem aquela descrição que o Senhor Jesus ele nos ensina lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6,6. É quando a gente entra dentro do quarto, põe o joelho no chão. É Deus, aleluia. Ali é súplica. Quer um outro exemplo aqui de uma súplica? É um exemplo de súplica. Gente, o que está escrito na Bíblia, põe na cabeça, não está escrito para enfeite. Nada que está aqui por acaso. O profeta do fogo Elias fez fogo cair do céu, não fez? Enfiou a cabeça entre eles. Amém, Jesus. Só depois de 7 dias de clamor, de oração. Adão está lá De atrás. clamor, de súplica, foi que o fogo caiu. Então, e nisso eu comecei a ver, eu falei, eu tenho orado, eu tenho colocado tanta coisa diante de Deus, por que a resposta não está vindo? Eu estou orando, mas está faltando súplica. A súplica é o clamor, é a humilhação. Deus quer ver isso de nós, irmãos. E ainda tem uma outra coisa ainda, que essa é mais difícil ainda, irmãos. Sabe o que é? Que fala o texto aqui? Pela súplica e com ações de graça. Alguém sabe me dizer aqui sinteticamente o que quer dizer ações de graça? Como é que você vai agradecer por uma coisa que você não recebeu? Tem jeito? Humanamente falando? Não. Espiritual tem sim. Por quê? Porque é a fé. O que o escritor aos Hebreus fala a respeito da fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a plena convicção dos fatos que vão acontecer.
É verdade. Em Oh, hebraico, glória. fé significa emuná. A transliteração da palavra emuná no hebraico significa confiança. Em hebraico significa bitarrone. Amém? Então que o Senhor acrescenta na sua vida hoje muito emuná e bitarrone. Amém, Jesus. Fé e Aleluia. confiança. Amém. Então, o que acontece? Nós temos que orar, nós temos que suplicar e nós temos que ter o quê? Ações de graça. Agora, irmãos, presta atenção numa coisa. Essa revelação que o Espírito Santo revelou para Paulo, a priori isso é para a igreja. Isso é para nós. Se eu te falar que tem pessoas no mundo que são ímpias, que descobriram isso aqui, estão recebendo de Deus, sem saber que estão recebendo por causa de uma promessa, de uma lei no mundo espiritual. Amém. E, Cláudio, você agora pegou pesado? Peguei pesado. Por quê? Porque as promessas que Deus fez para nós, que está aqui na Bíblia, ela não se restringe só à igreja, não, para todo aquele que crê. Sim, Deus, amém. 10 aleijados foram até Jesus. Os 10 foram curados, um voltou para agradecer. A bênção que os outros 9 levaram, o Senhor deu de bom grado. Eles não foram salvos. O que foi salvo foi o único que voltou para agradecer. Sim, Deus. Qual que é o ensinamento que a gente tira disso? Os 9 que foram curados, foram e não voltaram, eram ímpios. Mas o que? Eles foram lá, eles foram até Jesus, Jesus foi lá e curou. E Jesus podia ter falado com ele, olha, vai em paz que a tua fé te curou. O Senhor não está preocupado em te curar, é preocupado em salvar. Aleluia, Vai em paz Pai, que a tua amém. fé te salvou. A cura, a bênção, a resposta da oração, o alvo. Isso é apenas um mero detalhe no relacionamento, nesse tipo de intimidade, nesse nível de frequência que Deus quer levar. Aleluia. Irmão, presta atenção nisso, porque assim, é tão, como é que fala? É tão impactante isso, que se você estiver disperso para você poder discernir essa palavra, você perde o que o Senhor está querendo falar conosco. Você tem algo de oração, Meu Deus. o Senhor está para te responder, mas está faltando mais. Sabe que eu passei hoje, Deus? Está faltando mais Aleluia. o quê? Agradecer. O que é agradecer? Estou buscando de Deus uma bênção. Aleluia. Eu quero essa bênção. Eu tenho que olhar para ela e já profetizar. Em nome de Jesus. Aleluia, já amém. pronto. Glória a Deus. Já Amém. olha para o mundo espiritual e já profetiza. Pai, eu te agradeço. Aleluia, Pai, Porque eu estou amém. vendo essa bênção concretizada. Amém, Irmãos, Jesus, aleluia, minha esposa amém. que está ali, nós passamos por uma experiência por isso. O apartamento onde nós moramos hoje, há uns anos atrás, nós fizemos isso quando surgiu a oportunidade para a gente comprar, Tibi. A gente ia na igreja, fazia campanha, saía da igreja, parava lá na esquina lá do imóvel, lá, a gente olhava o passinho do prédio, via né, o apartamento, estendia a mão, ficava dois no meio da rua, você lembra? Pai, em nome de Jesus, abençoa. Contemplou. Profetiza, Emil. Contemplou. Não sei como Eu que também aconteceu, irmão, eu só preciso sei que nós saber, fomos pra lá. Ah, é. Eu vou te levar lá no apartamento que eu tenho ali. Minha, Amém, eu quero ir, mano. minha, minha discípula ali, a Ariana, ali, já esteve lá. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, é um apartamento de cobertura, o melhor apartamento do prédio. É um prédio modesto, um prédio, uma construção mais antiga, mas é o melhor de lá. Os vizinhos não entendem. Porque Amém. tem pessoas lá que eu, no meu julgamento, eu acho que são bem melhores do que eu, né? Funcionário público, advogado, todas moram num apartamento de 2 quartos, mas eu moro no de 3 quartos cobertura. Aleluia. Só, irmãos, que a gente tem que atentar para uma Sonho, é coisa. sonho. Presta atenção nisso. Nós temos que atentar para uma coisa. que é o seguinte. Sonhar. Estava comentando isso com ela. Passa. Aí você entra para dentro da bênção. Vem as provas, vem as lutas, vem as perseguições. Você começa a sofrer tanta resistência que se você não vigiar, o que acontece? Você perde isso aqui. Aí você fica tão focado na prova, na luta, nos desafios, que você perde. Opa, peraí. Eu perdi a prática de profetizar. Eu perdi a prática de clamar. Eu perdi a prática de já agradecer a Deus, exercitando a minha fé, de que eu já estou vendo a bênção completa que Deus vai me dar. E aí por isso que a gente fica muito tempo para poder receber, a gente ter uma resposta de oração, poderia vir rápido, não vem. Vocês estão entendendo? Isso é altamente didático. O tempo já passou, eu quero compartilhar. Pode ir? Eu quero compartilhar com vocês mais um versículo dentro desse contexto, irmão, que é poderoso. Vocês estão vendo que a palavra de hoje é didática, essa palavra é para você, tá?
Por que é para você? Porque você é prioridade, você está aqui pela sua família. Amém. Eu sei que você está clamando por eles lá, mas aqui, o Senhor quer tratar com você primeiro, você sabe por quê? Quem aqui já fez alguma viagem de avião aí? Avião, voo comercial. Quando você entra no avião, no Boeing, lá para fazer a viagem, o que a aeromoça, a primeira coisa que ela fala? Dá um sinal, está fazendo aqueles praios lá, fala, ó, se entrar em turbulência, acabar o ar, vai cair máscara. Se caiu a máscara, você pega a máscara, respira primeiro, cuida de você. Se a pessoa que está do seu lado não conseguiu, aí você dá atenção para ela. Sim, Deus. Por isso que o Senhor separou essa palavra para você hoje, a prioridade de hoje é você. Você está aqui na brecha, lutando pela sua família, pelo seu casamento, lutando pelo seu emprego. Então a prioridade de hoje é você. O Senhor é o Senhor da sua vida, a prioridade é você, porque você tem que estar bem. Isso aqui é uma trincheira de guerra. Você não vem para cá para poder brincar. Assistir Netflix é mais suave que você pegar 50 quilos de cimento, deve te doer. Então você tem que estar bem espiritualmente. Para você estar bem espiritualmente, você tem que começar a observar isso. E aí agora eu vou entrar na segunda parte da ministração, para eu já poder encerrar, que é o seguinte, altamente didático. Primeiro nós lemos Filipenses, e agora eu vou te convidar para você abrir lá no profeta Abacuque, no capítulo 2. Irmãos, olha como que a palavra ensina para a gente. Abacuque, capítulo 2. Meu Deus. Oh, maravilha, Jesus. Eu já vou ler, tá, irmãos, para poder Pode narrar. ler, Tá? O contexto inteiro do livro, no caso de Abacuque, seria do capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Olha como que tem a ver com o contexto da oração. Vou ler rápido aqui. Olha a instrução que o Espírito de Deus revelou para o profeta. Por-me-ei na torre de vigília, estado de vigilância. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. Amém. E vigiarei para ver o que Deus me dirá. Posição, persistência. E que resposta eu terei da minha queixa? O que é a sua queixa? É a sua luta? É o seu pedido de oração? É o seu alvo? É o deserto que você está atravessando? Amém. É a necessidade que você está colocando diante de Deus? O Senhor responde. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Eu, quando me converti, que eu li esse versículo aqui, eu imaginava um outdoor, eu passava na rua, ficava falando, não é isso. Você tem que fazer uma lista de oração, você tem que separar as áreas da sua vida, Amém, Senhor. colocar isso diante de Deus todos os dias. Glória a A Jesus. gente, no contexto religioso, a gente aprende muita coisa errada. Vou te dar um exemplo. A mãe da minha esposa foi uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Uma vez ela falou uma coisa comigo que eu nunca concordei. Ela falava assim: para de orar por você e ora pelos outros. Eu discordo. Você tem que orar pelos outros, mas você tem que colocar a sua vida diante de Deus. Porque até para Deus agir na sua vida, você tem que dar ele liberdade. Tem muita gente que está ainda engatinhando na fé, por quê? Porque não coloca as áreas da vida na mão de Deus. E Deus quer tratar, irmãos. Amém, O Senhor. crente maduro, o crente ele só amadurece quando ele tem a coragem de colocar a vida dele diante de Deus e falar: Senhor, nessa área, põe a mão e trata, que eu preciso. E não é fácil. Vamos rasgar o verbo? Vamos. Senhor, eu estou com dificuldade na vida financeira, eu estou com dificuldade no meu casamento, eu estou com dificuldade na minha vida sentimental, eu estou com dificuldade no meu trabalho, eu estou com dificuldade nessa área, eu estou com dificuldade nessa. Senhor, muda a minha vida, mas eu te dou liberdade, põe a mão. Os 4 primeiros versículos. Porque é só dessa forma, irmão, que as coisas acontecem. Torre de A vigília, vida né? da gente é igual como se fosse uma plantação, né? Uma horta. A gente tem que abrir a horta, deixar o Espírito Santo passar o arado na terra, tirar as pedras, tirar as impurezas para Deus poder tratar, irmãos. Isso não é fácil. Você está aqui para receber oração? Você está aqui para ter resposta? Você está aqui para crescer espiritualmente? Caminhos. Não tem outro jeito. Por isso que você tem que ter um cuidado, esse cuidado com a sua vida, principalmente com a sua vida. O Senhor está preocupado com a sua vida. Você tem que cuidar de você primeiro espiritualmente, porque você tem condição de estar aqui na brecha intercedendo pelos outros. Aleluia. Para encerrar, irmãos,
Já passou, eu sei, desculpa. Amém, Jesus. Amém. Para encerrar, irmãos, eu teria outras passagens aqui. Mateus 6,6, né? O Senhor Jesus, ele fala, no caso da oração, entra para dentro do quarto e ora. O teu pai que vem em secreto vai te ouvir. O teu pai que ouve em secreto vai te ouvir. Nenhuma oração que você faz, Deus não deixa de ouvir, Ele ouve todas. A resposta só vem no tempo dele, não é no seu. Mas tem essa confiança. Verdade, pai, é verdade. Lembra também que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, o Senhor ele trata da parábola da viúva e o juiz iníquo. O que nessa parábola o Senhor Jesus aborda? É a persistência para orar. Por isso que você tem que orar. Por isso Aleluia. que você tem que colocar esses pedidos numa lista de oração, igual está lá. Igual o Senhor orienta lá em Abacuque, para quê? Para você não esquecer. E nós ocidentais, nós temos esse péssimo costume de querer guardar tudo na memória. Aí você vem e ora aqui hoje, amanhã você não ora. Domingo você não ora. Só na sexta-feira que vem, e o Senhor quer que nós oremos todos os dias. Ô, glória. Cada oração que você faz é um tijolo que você põe na Amém, parede, Jesus. no alicerce da construção da bênção. Aleluia, pai, amém. É verdade, Jesus. Esse contraponto é feito. Agora, presta só chamar a atenção aqui. Mateus 6,6, o Senhor Jesus ele orienta a coisa: não useis de vã repetição. O que nós entendemos por isso? Você não usar de vã repetição. Alguns aqui já foram católicos, que rezaram o texto, né? Repete a oração mecanicamente, não é isso. Você tem necessidade, você tem que colocar diante de Deus a sua necessidade. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu te entrego esta área da minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu estou com um problema com esta pessoa. Pai, entra lá no meu trabalho, opera na causa, Pai, libera aquele problema lá. É isso que você fala, específico. Eu sou casado com uma profetisa. Vocês pensam que não, de vez em quando eu tomo umas na cabeça também. Ela falou comigo no passado, e aí, você tem que definir o que você quer. Opa, e não é que é mesmo? Vamos lá para o Evangelho de João para a gente poder terminar. Evangelho de João, capítulo 15. Muitos de vocês têm orado. Aliás, eu acho que todos nós temos orado. Amém. Né? Está faltando nós o quê? Subir esse nível de frequência, subir esse nível espiritual, essa qualidade. Aleluia. Tá? Como intercessores. Gente, vocês são uma equipe de intercessão. Vocês são uma equipe de intercessão. Vocês têm que melhorar, vocês têm que aperfeiçoar. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês têm que receber resposta de oração. Né? Até para vocês terem disposição para vocês virem aqui, continuar participando do trabalho, convidar outras pessoas para vir, poder testemunhar. Amém? Oração, a súplica, modelo de súplica, profeta Elias, cabeça entre joelhos, dá uma dor na coluna terrível, mas pelo menos entra lá para dentro do seu quarto, lá conforme Mateus 6,6, ajoelha lá e ora que o Pai que ouve em secreto, ele vai te ouvir. Amém. E ações de graça. Agradecer a Deus. Irmãos, isso tem um poder. Nada que está escrito na Bíblia é por acaso. Desculpa. João capítulo 15. Já vou ler os 3 versículos aqui para encerrar. Nada que está escrito na Bíblia aqui por acaso está. Isso é ensinamento. E aí, eu vou convidar agora para nós lermos 3 versículos aqui para poder encerrar. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 15. Deixa eu ver aqui qual é o versículo. 15, versículo 15:5. Olha o que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É, glória. Amém? A Deus, Jesus. Você tem que estar grudado com o Senhor. Se você não estiver ligado na fonte. Segundo, Evangelho de João, capítulo 15. Vai um pouquinho mais para frente, versículo 7. Agora presta atenção, irmão. Isso aqui é chave. Isso aqui é acesso. A gente precisa aprender a ressignificar. Amém, o que Jesus. É ressignificar? É quando você muda o seu entendimento que você tem sobre o conceito de alguma coisa. Você ampliar a sua capacidade de entendimento. Muitos aqui cresceram com o conceito religioso de determinadas coisas. A Bíblia, ela é um livro de acesso. A Bíblia é um livro de código. A Bíblia, ela é um livro que ela nos dá o que? Chave para nós o que? Acessarmos nas regiões espirituais Sim, Deus, coisas amém. maiores. Muitos cristãos não recebem, muitos cristãos têm desviado, muitos cristãos têm desanimado, é porque não tem o entendimento disso aqui. E aí acha que a fé que não funciona, que a Bíblia está errada, que isso não é para ele. Não é.
Ensinamento correto está sendo dado. Oração, súplica, ações de graça. Posição, intimidade com o Pai, torre de vigília. Aleluia. Anota os versículos, anota as áreas da sua vida. Tenha cuidado, tenha zelo com a sua vida. Amém, Jesus. Coloca diante de Deus. Amém, Jesus. E ora todos os dias. Glória a E por Jesus. fim, para encerrar, capítulo 15, do versículo 7, e depois eu vou ler 16 e 24. Presta atenção, isso aqui não é qualquer um que está falando, é Jesus. Se permanecerdes em mim, isso é acesso, irmão, isso é revelação, e as minhas palavras permanecerem em vós, Amém. pedireis o que quiseres e vos será feito. Amém. Glória a Deus. Que religião, que segmento religioso que existe, que você conhece no mundo, que existe uma promessa, uma garantia dessa da parte de Deus? Para encerrar, capítulo 16, versículo 24. 16, 24, eu encerro aqui. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Grava isso e leva isso no seu coração. Aleluia. Isso possa fazer na sua vida, possa trazer um encontro santo. Amém, Para você Jesus. ser despertado realmente para ter um novo nível de Aleluia. novo nível de intimidade com o Pai. Olha só. Isso é Jesus falando, tá? Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedido certo. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja com Amém. Aleluia, Pai. Amém. Eu acho que eu passei só um pouquinho dos 20 minutos. Amém, amém. Deus abençoe Glória a os Deus. irmãos. Aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo ele acrescente o coração dos Amém. irmãos. Em nome de Yeshua, Deus abençoe. Shalom, shalom. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.